Galerinha do Beats em alta velocidade, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do momento em que você clicou para ver esse vídeo. Nesse fim de semana nós não tivemos corrida, mas independente disso, abemos vídeo. Aqui, galera, nós falaremos sobre o documentário Senna, do diretor Asif Kapadia, que foi lançado no dia 12 de novembro de 2010 nos cinemas brasileiros, e portanto há 10 anos atrás. Mas antes de continuar, galera, se inscreva no canal, deem um like no vídeo e ative o sininho, ok? Vamos que vamos, galera! Pessoal, em todo o período entre 94 e 2010 se falou bastante em fazer um filme sobre o Ayrton Senna, tendo tido inclusive o ator Antônio Bandeiras sendo cogitado, mas o filme acabou não saindo. Nesse meio tempo surgiram vários documentários sobre o tricampeão, dos quais se destacam o excelente The Right to Win e o incrível Os Anos do Tri, o meu preferido de todos e aquele que acendeu o fogo adormecido que eu tinha em relação à Fórmula 1. Mas o filme mais bem sucedido de todos, sem dúvidas, foi Senna, do diretor Asif Kapadia. Esse filme, galera, foi feito apenas com trechos de arquivos existentes da época, e grande parte dele já estava no YouTube nos anos anteriores ao do lançamento do filme, desde meados de 2005 ou 2006. Nesse período, galera, eu participava de várias comunidades do Orkut relacionadas à Fórmula 1 e ao Senna, e os links de muitos dos vídeos eram amplamente postados nessas comunidades. Particularmente, eu gostei demais da maneira como a personalidade do Senna foi retratada pelo documentário. Confesso que fico um pouco triste quando ouço a mãe de Senna falar, no início do documentário, que ela queria que Deus protegesse sempre o seu filho, de todos os perigos, e que isso era o mais importante do que qualquer título que ele conseguisse. O início do filme, galera, é no GP de Mônaco de 84, e aquela poderia ter sido a primeira vitória de Senna, se não fosse pela interrupção da corrida por causa da chuva. Na época, Senna estava em sua primeira temporada na Fórmula 1, correndo pela pequena Toleman, e a sua atuação em Mônaco na chuva foi estupenda naquela ocasião. Como mostra o documentário, o ex-piloto James Hunt, aquele mesmo do filme Rush, chegou a dizer na transmissão da TV inglesa que ali estava um futuro campeão do mundo. A previsão de Hunt se mostrou certeira nos anos que viriam. No ano seguinte, Senna foi correr pela Lotus e foi por esta equipe que ele conseguiu a sua primeira vitória em Estoril, no Grande Prêmio de Portugal de 85, com a sua linda Lotus preta e dourada. No documentário, ouvimos a voz de Reginaldo Leme enfatizando o quão genial era o Senna na chuva e o quão incrível havia sido aquela sua primeira vitória no Estoril. O foco do filme, no entanto, galera, foi a pesada rivalidade que Senna teve com Prost a partir de 1988. Em um dado momento do filme, galera, aparece a voz de Prost dizendo que Senna não queria apenas ganhar do francês, e sim humilhá-lo, mostrar ao mundo inteiro que ele era o melhor de todos, e esta, segundo o francês, era a grande fraqueza do piloto brasileiro. O filme também mostra a voz de Senna, dizendo que durante a última volta de Suzuka 88, estava agradecendo a Deus pela conquista do seu primeiro título mundial. Suzuka, no entanto, não traria apenas alegrias ao nosso ídolo. A polêmica corrida de Suzuka em 89 machucaria muito emocionalmente o nosso ídolo. Falei sobre essa corrida em um vídeo meu aqui no canal, galera, cujo link está na descrição. Este foi talvez o grande momento do filme. Senna tentou ultrapassar Prost na chicane do circuito. Prost fechou a porta, os dois bateram. Senna ainda voltou e venceu a corrida, mas os dirigentes anularam a sua vitória, alegando que ele não poderia ter cortado a chicane. Prost acabou ficando com o título de 89. Nesse momento, no filme, o diretor consegue deixar o espectador com ódio de Balestre, que segundo Senna era o responsável pela sua desclassificação em Suzuka naquele ano. Além de Suzuka 88 e 89, há também Suzuka 90, ocasião do segundo título mundial de Senna, e assunto de outro vídeo meu aqui no canal, cujo link também está na descrição. O interessante arquivo mostrado no filme, galera, é o briefing dos pilotos, mostrado aqui nessa figura, que é uma espécie de reunião entre os pilotos e a FISA, antes da corrida de Suzuka de 90. Este vídeo, galera, já era amplamente compartilhado entre os internautas que eram fãs do automobilismo, entre 2005 e 2010. Outro assunto mostrado no filme foi o acidente de Martin Donnelly em Jerez em 90, com entrevista em que o próprio Senna alerta para os perigos da Fórmula 1. A corrida de Interlagos de 91, em que Senna venceu guiando nas últimas voltas apenas com a sexta marcha, também esteve no filme, galera.
Esta corrida será tema de um futuro vídeo meu aqui no canal. A vitória de Interlagos em 93 também esteve lá. Particularmente, senti falta de uma ênfase àquela que considero, como falei em outro vídeo meu, a melhor exibição da carreira de Senna. A vitória em Donington Park em 93, ocasião em que ele largou em quarto, ultrapassou todo mundo na primeira volta e ganhou com pelo menos uma volta de vantagem para os outros pilotos, exceto Damon Hill. Na ênfase desta corrida, por exemplo, o documentário The Right to Win foi bem mais interessante. Por fim, o filme mostra o melancólico e tenso o último fim de semana de Senna em Imola e a enorme comoção no Brasil e no mundo com a sua morte. Como lembrou Lito Souza no canal Aviões e Músicas, esta foi a maior comoção da história do nosso país. De qualquer forma, este é um filmaço sobre a vida de Ayrton Senna, que mostra o quão grande ele foi e como ele era amado pelo povo brasileiro. A paixão que ele despertou e ainda desperta nos brasileiros estará sempre viva em nossas memórias, e mais ainda na memória de quem viveu essa época incrível. E vocês, galera, o que acharam desse filme e documentário? Postem nos comentários, se inscrevam no canal, deem like no vídeo e ativem o sininho, caso não tenham feito nenhum desses três. Ok? Abraço, pessoal!